boas pela bondade divina. Então, nós vamos para o artigo 4. Da próxima vez já começa a gravar antes, né? Todas as coisas são boas pela bondade divina. Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que todas as coisas são boas pela bondade divina. A gente vai dar uma puladinha agora aqui, ó. Todas as coisas são boas pela bondade divina, significa então que Tomás vai defender que não. Em sentido contrário, todas as coisas são boas enquanto são, não por participação na coisa. Ora, nem todos os entes o são pelo ser de Deus, e sim por seu próprio ser. Logo, elas não são boas pela bondade divina, mas por sua própria bondade. Você sabe o que está na questão aqui? Monismo. Se todas as coisas são boas pela bondade divina, significa que todas as coisas possuem também a natureza divina. Isso é monismo. Tomás de Aquino está dizendo não. Não é monismo. O que é monismo? Monismo é uma coisa monocrômica. Uma coisa mononatural. Uma natureza só. Onde nós temos isso no mundo? Hinduísmo. No hinduísmo e o brahmanismo védico são monistas. Onde nós temos isso na filosofia ocidental? Mais ou menos, não muito, mais ou menos, Leibniz. Leibniz e Spinoza. Esses dois são os mais monistas que nós temos aí. Spinoza é um radical, um monista radical, tudo é Deus. É... Leibniz é um monista moderado. Ele fala, tem Deus e tem a mônada. Deus criou a mônada, né? Criou o modo fundamental da coisa. Eles são sistemas holistas, né? Monista. Né? Monista, holista não. O que é holista? Holista é sistema integrado, né? É diferente, né? Ah, não é a mesma coisa porque existem diferenças aí dentro e diferenças ontológicas muito gritantes para dizer que é a mesma coisa. Agora, se a gente falar em termos práticos, em termos práticos, monoteísmo, monismo, holismo, politeísmo, porque isso aí é a mesma coisa. Por quê? Porque em termos práticos é aquilo que se vê, aquilo que se sente no mundo. É o mundo imanente. O resto é o quê? O resto é quando a gente começa a investigar o porquê das coisas. Né? Então, é por isso que ganha importância tudo isso. Não tem importância nenhuma. Você chega aqui e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, meu monismo, é, monoteísmo, politeísmo, holismo, é tudo a mesma coisa, porque mediante aquilo que se tem na vida prática é a mesma coisa. Claro, você está sendo empirista, é isso aí mesmo, tá certo. Você se aliou à corrente empirista da filosofia moderna. Ué, daí não tem nada para falar. Por quê? Porque, o que o empirista afirma é aquilo que se tem, que todo mundo percebe. É o empírico, aquilo que é da empiria, aquilo que é do sensível, aquilo que é do visual, auditivo, gustativo, tátil e assim por diante. Né? Então, mas deixa de ser o empirismo algo muito interessante? Lógico que não, é muito interessante. Por quê? Porque o empirismo é um holismo por si. Né? Isso tudo conecta com tudo dentro do empirismo. É claro que segue suas regras próprias, segue a regra da natureza empírica, etc. Mas é muito interessante, lógico. Mas o que a gente está tentando fazer aqui é um passo a mais. Se fosse só o mundo empírico, você não consegue falar de Deus. Por quê? Ué, pela razão natural, através do mundo empírico, só no mundo empírico, você pode até chegar num Deus, mas é Deus mecânico. Né? Então, salvação, método soterológico, etc., é impossível. Por quê? Porque é um Deus mecânico. É o que você tem aqui. Né? E que você pode imaginar que esteja lá. Mas não vai muito além disso. Aí você tem que postular como Platão postulou. Ah, tem dois mundos, o mundo empírico e o mundo transcendente. O mundo transcendente é que permanece, o mundo empírico é falso, tem que ser abandonado. Como é que a gente entra no mundo transcendente? Pelo caminho das virtudes, que fazem com que a nossa empiria, né, a nossa matéria, seja abandonada em função da nossa mente, nosso espírito, que vai até o mundo transcendente das formas ou das ideias. Né? Ok. Então aí nós temos uma forma religiosa, né, que parte da razão natural. Né? O que é a razão natural? A razão comum. Aquilo que eu tenho, você tem, que não precisa de Jesus. Não precisa da teologia revelada, né? Uma teologia natural. O empírico pode levar até Deus? Poder pode, mas é mais complicado. Por exemplo, Berkeley afirma Deus. Tem vários outros empíricos que afirmam Deus. Né? Então, tem Deus, Deus que criou todas essas coisas aqui.
né? Então, tem uma teologia natural lá dentro também. Mas aqui a teologia não é natural, aqui a teologia é revelada. E é por isso que Tomás de Aquino está dizendo assim, ó, todas as coisas são boas enquanto são, ou seja, enquanto são ser. Recebem como causa eficiente Deus que cria, não Deus que gera. Ora, nem todos os entes o são pelo ser de Deus, claro, porque senão seria monismo. E sim por seu próprio ser, porque Deus criou do nada, então Deus garante que isso seja bom como reflexo da sua bondade, mas é reflexo, não é substância, não é essência compartilhada, é reflexo. Nem reflexo tem o vazio entre os dois, que é o vazio que reflete a criação. É o vazio que fala para a gente da criação, né? Logo, elas não são boas pela bondade divina, mas por sua própria bondade. Não são boas pela bondade divina, porque senão teria que participar da essência de Deus. E não dá para participar da essência de Deus. Lembrando que nós não estamos falando de teologia agustiniana, nem filosofia agustiniana. Na teologia agustiniana é uma filosofia que se fundamenta em cima de neoplatonismo e que traz a ideia de que ser e essência não coincidem. Tomás de Aquino diz: em Deus, ser e essência são coincidentes. Porque Tomás de Aquino resgata aquilo que Deus diz para Moisés no livro do Êxodo. Qual é o seu nome? Eu sou aquele que é. Ó, para ser aquele que é, você tem uma única chance, meu filho. Só tem uma única chance. Seu ser tem que bater com a sua coincidência. Tem que ser coincidente com a sua substância ou essência. Não tem outro jeito. Então, mas não tem nada além de Deus que seja isso. Essa é a afirmação de Tomás de Aquino. Só em Deus essência e ser coincidem. Para Agostinho, não. Deus tem um ser. E aí começa toda uma teologia que diz assim, que a verdadeira divindade de Deus é o ser. E aí entra para uma teologia negativa, que vai dizer assim, na verdade esse ser ainda é uma positivação linguística da nossa capacidade humana. Deus em si é inexistente para o ser humano, porque o ser humano não alcança. Deus não tem essência. Por quê? Porque a essência é um treco que a gente capta com o nosso intelecto de ser criado. Deus está além da essência, portanto, inexiste essência em Deus. Isso é teologia negativa. Ah, então Deus é inexistente. Não, menino, menina, que coisa. Não fala bobagem. O que está sendo falado aqui é na ontologia, no estudo do ser de Deus, uma ontologia teológica, ou teologia da ontologia, se diz que Deus não pode ser nem ser. Por quê? Porque se a Nayara tem capacidade, e se o Lucas tem capacidade de nomear aqui, existe um ser em Deus? Isso não pode ser. Isso não é possível. Por quê? Porque a criatura não alcança Deus nem no seu intelecto. Se alcançasse, em disposição contrária, se alcançasse, então pela teologia natural, tanto a Nayara quanto o Lucas alcançariam Deus e não era necessário que Jesus viesse ao mundo, nem por conveniência, nem por necessidade. Por quê? Porque você alcança, eu também, então pronto, acabou. É para que vai ficar com esse negócio de teologia revelada? Por que Deus gastaria tempo fazendo teologia revelada? Para quê? Se a gente alcança direto. Perceberam aí a coisa toda, não? Nayara, percebeu? Tem dúvidas? Lucas? O professor, É, mas a única forma de você conciliar isso, do ponto de vista filosófico mesmo, eu estava pensando sobre aquilo que a gente conversou lá na Madhyamaka, e aí o senhor falando me recordou disso. Sem o dogma, esse edifício todo, ele cai por terra, do claro, por isso que ponto é teologia de vista revelada. É, que aí tem o universal, particular, né? Tem essência, substância e etc. Porque senão você não consegue justificar a existência de Jesus. Como é que algo inexistente, ao mesmo tempo essência e substância, se transforma em homem que é não, particular? exatamente. Não dá, entendeu? A nossa razão não alcança. Né? Por isso que o Simeão fala assim: esse menino está posto como sinal de contradição para todos os povos. Né? Lá no Evangelho de Lucas. Por quê? Ele é contradição interna. Deus e homem não se bica, entendeu? Não tem como.
Uma coisa que tem uma coisa que nem sequer a gente consegue nomear o ser dele. Se transforma homem como? Aí a igreja fala assim, olha, a revelação desse ponto ele é uma revelação gradual que alcança o Concílio de Trento. E antes disso, o Concílio da Calcedônia, que fala assim, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Por quê? Porque ele tem uma hipostase. O que é isso? Uma ligação, uma ligação hipo, né, suficiente, ou seja, uma ligação que é muito fraquinha, mas que configura a pessoa de Cristo entre Deus, muito forte de um lado, e ser humano, muito fraco do outro. O que configura, o que conecta os dois é a persona, né? É como se fosse um prosopon, algo que mostra na aparência, é inseparável, mas não há uma mistura de substância. Então, a substância divina fica desse lado, a substância humana fica desse lado, elas se tocam, mas não se misturam, e o que faz a ligação entre elas é o elemento pessoa. Tá, mas Então, aí me surge uma outra dúvida. Então, uh-huh. por que que o sacrifício dele redime as pessoas do pecado se ele é homem só um pouquinho? Então, Então quer dizer que é o sacrifício de Deus para perdoar os pecados que Deus diz que são pecados. então, aí nós temos um problema, né, que é o seguinte. Ao longo do desenvolvimento da história do livre-arbítrio, da teoria do livre-arbítrio, que começa antes de Santo Agostinho, na verdade começa já na patrística, nós temos o confronto com essa questão que você colocou. Mas Deus não poderia perdoar pecados sem se encarnar? Tomás de Aquino se confronta com isso também, São Tomás também, no Tratado sobre Cristo. Ele diz o seguinte, poderia. Ou seja, aquilo que o Lucas levantou de questão, Tomás de Aquino fala, poderia. Mas Agostinho também falou poderia, e vários padres da patrística também falou poderia, poderia. Mas se ele assim fizesse, a gente não teria noção de quem ele é. Como assim de quem ele é? Para a gente. Quando Jesus se encarna e ele começa a ser julgado pelo povo judeu, ele desiste de alguém? Não. Ele desiste do projeto de salvação das pessoas? Não. Aí depois ele é traído. Ele desistiu dos seus discípulos? Não. Depois ele é levado a ser julgado diante dos judeus, dos saduceus, que eram os... Ele desistiu do povo? Não. Ele desistiu dos saduceus? Não. Aí ele é levado para Herodes. Ele vai lá escarnecido. Ele desistiu? Não. Aí ele volta para Pilatos e Pilatos fala: eu não consigo encontrar muito bem crime nesse cara. Ele não está dizendo que ele é César. Ele não está dizendo que ele é filho de Deus. Ele está dizendo que ele veio para dar testemunho da verdade, que o reino dele não é neste mundo. Meu, isso não é crime, cara. Isso não é que você pode falar que é crime, alguma coisa que você não está tentando sedição. Você não está fazendo sedição contra César. Você não está fazendo nada. Você está viajando, em outras palavras. Jesus é um viajante. Isso que ele achou na hora. Falou assim, cara, bom, beleza, bate nele e solta. Aí foram lá e dói aquilo ali, né? Eu imagino, deve doer, rapaz, entendeu? Aí ele fala assim, Jesus não desiste. Apanhou, voltou e olhou para Pilatos e falou assim, eu continuo dando testemunho da verdade, eu continuo afirmando que meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meu pai enviaria anjos de tornar todo mundo. Mas como não é, eu estou aqui. Mas eu vim para este mundo para dar testemunho da verdade. Aí ele fala, meu, não é possível. Põe esse cara lá na frente de todo mundo. Esse cara vai ter que desistir em algum momento. Ele assim, eu não tô afim de matar esse cara, coitado. Veja bem, não vou matar um cara que não tem nada, entendeu? Põe o Barrabás aqui. Barrabás é um cara que matou um monte de gente. Aí tem gente que tenta salvar o Barrabás dizendo que ele tinha matado romano. Ele não matou o romano, ele matou o judeu. Aí ele fala assim, não, então e aí, meu? Como é que é? Né? É, é, vamos fazer ou não vamos? Vocês vão querer o Barrabás ou vão querer Jesus? Como é que é esse papo aí? Aí a galera fala assim, entre Barrabás e Jesus, entre o cara que matou e o cara que cura os outros e fala que é Deus aí, que é esse Jesus, o negócio é o seguinte: Jesus falou, a gente está sabendo, né, que ele era antes que Abraão fosse, eu sou. João capítulo, aí não sei o que lá, acho que é 38. João capítulo 8, versículo 38, eu acho. Né? Eu não lembro se é isso, se é o contrário, alguma coisa. Aí, quando ele fala isso, nós estamos diante de um problema. Porque para o judeu ele tem que morrer. Porque ele não Uhum. pode se fazer igual a Deus.
Pro romano, o romano não tá nem aí com isso, o romano tá assim, cara, você não pode fazer igual o César, meu. Você tá querendo? Não, ele não tá falando nada disso. Não, eu não quero matar esse cara. E aí, o povo fala, você é acusado de se fazer igual Deus, deve morrer. E escolhe um homicida no lugar dele, que é o Barrabás. Percebe? E isso acaba produzindo a revelação de Cristo. Mesmo diante de uma loucura dessa, porque isso é muito louco, o que ele faz? Ele continua sustentando que ele veio para salvar as pessoas. Bom, ele passa depois, então, pela tortura. Depois ele passa pela cruz. Ele é crucificado. Ele não nega ele mesmo e não nega que ele veio para salvar as pessoas. Os caras põem até vinagre para judiar um pouco mais dele e tacar na boca do cara. Imagina você com sede, não toma água, o cara tá com um vinagrinho para você tomar. Aí tem gente que tenta salvar os romanos dizendo assim, não, isso aí foi para um anestésico. Quando que você tem vinagre anestésico? Entendeu? É exatamente que eu, né, quando o pessoal fala isso, eu tenho essa reação. Você começa a dar risada e fala assim, quê? Quando que vinagre anestésico? Cara, nunca vi um hospital, a não ser que você seja queimado por água viva, né? Água viva, né? Aquelas coisas que tem aquela substância urticária, aí você tem que jogar vinagre ou fazer xixi em cima, né? Aí passa aquilo ali, né? Aí agora, quem é que vai fazer xixi em cima? Imagina, o cara tá picado por uma caravela. Como é que você vai ter a ideia de, no meio de todo mundo, fazer xixi e jogar em cima? Como é que você vai ter essa ideia? Mesmo se tiver a ideia, como é que você faz para fazer isso? Né? Tem que estar tomando muita água para fazer isso aí. Né? Então, é, é, por que você, entendeu? Tirando isso, não existe a possibilidade de vinagre ser analgésico, porque Jesus não está sob substância urticária. Ele está com sede. O cara vai e tortura ele mais um pouco para morrer logo. E aí no Evangelho de Marcos fala que ele morre na sequência. Por quê? Porque ele toma o vinagre. No outro, no Lucas, diz não, ele não aceita o vinagre, né? Ou vice-versa, salvo engano, os dois diz isso aí. Aí ele morre, mas depois ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele não ressuscita dando porrada, não. Ele ressuscita e continua sendo Jesus, aquele mesmo que fala: não acredito na violência, não acredito nada disso, eu vim aqui para salvar vocês e ponto. Então, nessa missão, naquilo que a nossa razão alcança, de todo o processo salvífico que Cristo demonstra, a gente vê que é um Deus que não desiste do ser humano nunca. Sabe, brasileiro não desiste nunca? Jesus era brasileiro, o cara não desiste, entendeu? Você pode bater, pode aviltar, pode dar vinagre, pode fazer tudo os caramba com ele, que o cara não desiste. Entende? Então, aí é um dos pontos que Santo Tomás de Aquino diz. Por isso, não precisava, mas era conveniente. Por quê? Porque daí a gente consegue olhar e falar: ah, esse é o tal do amor de Deus. Ah, entendi. E na questão do livre-arbítrio, isso aparece como Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ainda que fosse só homem, se a gente analisar só a parte humana dele, tem mérito. Por quê? Porque ele sente toda a dor de um ser humano, ele escolhe ser, meu Deus, mano, sei lá o que é aquilo ali que fizeram com ele, e não desiste. Então tem um mérito ali do verdadeiro homem também. Não é só a divindade de Cristo que fala, eu vou salvar, mas essa divindade sente tudo que o homem sente e diz, eu também vou salvar, entende? Então, tem mérito. E esse mérito resvala no livre-arbítrio nosso. Então, o livre-arbítrio existe, e o livre-arbítrio, a liberdade nossa, ela não está só condicionada às condições externas, mas é uma disposição do intelecto e da vontade também, e que gera mérito diante de Deus. Aí, a religiosidade cristã, particularmente a católica, começa com aquela ideia de, então, se eu estiver sofrendo algo e oferecer isso pela salvação das pessoas, Deus, assim como aceitou Jesus, deve aceitar eu. Não sei se aceita, entendeu? Mas está lá. Né? Entendeu? Essa ideia de, então eu vou fazer, eu tô doente, né? Tô com câncer. Então, para salvar as almas, eu peço para Deus que ele aceite o sacrifício de eu não usar medicamento contra a dor. Eu não sei se Deus aceita isso aí não, mas a pessoa ela acha que Deus aceita, entende? E aí ela segura aquela dor toda de estar morrendo de câncer, porque ela sabe que ela vai morrer, vai ter que morrer. Vai morrer com analgésico ou sem analgésico. Então, é nesse caso aí que eu estou dizendo, entendeu? Não é o caso que a pessoa está com câncer, dá para curar.
Né? Aquele câncer terminal que fala assim, olha, meu, você tem 6 meses de vida, isso aqui, a gente pode fazer químio, raio, não vai te salvar. Já está muito em todas as partes do seu corpo, já acabou. Ela pode fazer esse sacrifício, quer dizer, normalmente pessoas muito católicas fazem, né? E elas oferecem isso na imagem de Cristo que ofereceu a si mesmo, nesse sentido de suportar o sofrimento para manifestar o amor de Deus. Bom, sei lá, entende? Se isso aí é válido mesmo ou não. Tem que ser pensado teologicamente e tem que ser pensado em termos de culto ou de caminho popular religioso também, né? Mas o que se faz é nesse entendimento de que eu posso também coletar mérito e oferecer pela salvação das almas como ser humano, sem nenhuma capacidade divina, como fez a pessoa humana Jesus, né? O ser humano Jesus fez, né? Então seria essa a ideia. Por isso que a gente vê coisas que a gente não entende muito bem dentro da religião católica, como essa que eu falei para vocês. E eu presenciei isso. Eu presenciei isso na tia Laura, que foi uma das fundadoras do movimento da renovação carismática católica, ela fez isso. Né? Pra salva. Quem fazia isso também era o Padre Pio de Petrocina, São Padre Pio de Petrocina, né? Que está em São Giovanni Rotondo hoje lá o corpo dele, e que o corpo dele não é incorrupto. Né? Eu acabei descobrindo recentemente que o corpo dele não é incorrupto. Lucas, o corpo dele foi tratado. Mas como que eu descobri isso? Foi eles mesmos que falaram, né? Foram na televisão e falaram assim, ó, tem gente falando que o corpo do Padre Pio é incorrupto. Não é. Nós tratamos o corpo dele. E até mostraram o processo que eles usaram de plastificação ali. Entendeu? Então, não é. E o corpo do menininho lá do Acutis, Carlos Acutis, né? O Wagner, que ficava falando dele toda hora, né, Wagner? Ficava zoando o moleque. Acabou, Lucas, acabou indo lá no túmulo do moleque comigo em Assis, na Itália, e viu o moleque pessoalmente lá, né? Só que assim, a gente ficou com dúvida, porque é muito vermelho, tá, né? O Wagner falou, professor, mas tá vermelho, cara. Parece que tá maquiada. Na era também falando, parece que tá usando maquiagem. A gente ficou com dúvida. A Magda, que é médica, né? Aliás, é mestre e doutora em medicina, começou a procurar e de fato achamos a informação de que ele passou por químio e rádio. Depois, quando exumaram o corpo, tinha partes do corpo dele, o coração e não sei o quê, que estavam intactos, né? Que era incorrupto. E aí eles pegaram e meio que refizeram o corpo dele com tratamento, um treco assim, né? Refizeram, construíram, colocaram. Eu não sei direito o que, mas eu acho que é boneco de cera aqui. E aí fizeram um tratamento em cima. Não é isso, Nayara, que foi falado lá? Você lembra, Wagner? Não? Parece que a Magda falou que fez um tratamento, não lembro exatamente o que, mas durou 3 meses o tratamento em cima do corpo dele. E o rosto e a mão, que é o que fica exposto ali, né? O resto tá de roupa, é tipo uma máscara de silicone que eles fizeram em Hum. cima, assim. Por isso que é daquele jeito. Parece que ele tinha acabado de morrer, fez 5 minutos. Tipo, o corpo tava lá, sabe? Parece que o cara tava vivo. Saudável. Tinha morrido fazendo Cooper, né? Tava correndo e morreu, né? Com tudo assim, né? Com aquele sangue assim, morreu, né? Pois é, eu olhei e falei, mas você está muito vivo. Porque na verdade é uma máscara mortuária que está lá. Mas Lucas tem coisas interessantes nessa parada aqui, deixa eu te explicar o porquê. Porque foi feito um levantamento, inclusive tem aqui na nossa biblioteca. Quando você vier aqui visitar, você olha esse livro. Que 97% dos santos incorruptos, dito incorruptos pelo catolicismo popular, na verdade múmia. Inclusive Santa Rita de Cássia é múmia. Né? Porque tem pino, tem coisa ali. Segurando, tem ligaduras. É um processo usado para conservar a relíquia do santo. Agora tem 3% que não é. 3% a bactéria não come. E aí esses 3% é que a gente tem que visitar para ver, né? Porque isso aí é muito interessante, né? Agora, 97% não é, 97% é múmia mesmo. Né? Não tira a validade do exemplo de vida daquelas pessoas. Né? Nessa ideia aqui de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, na parte do verdadeiro homem, eles também abraçaram a missão de demonstrar o amor de Deus dentro das suas limitações, como Cristo, homem, demonstrou. Né? Então, a sua pergunta está correta e a sua dúvida está correta também, mas sendo Deus Todo-Poderoso, por que ele precisava fazer isso? Não precisava. Isso né, não precisava, mas era conveniente para que a gente tivesse uma posição firme de que existe um Deus e que ele fala, eu vou te salvar e vou te salvar não importa como.
né? Pode bater em mim até se me esfolar vivo, que, primeiro, eu não mato ninguém, não destruo ninguém, e segundo, eu vou até o final com essa ideia de te salvar. Pode bater que não estou nem aí. Agora, o que é mais interessante nesse ponto é que Jesus também não destrói demônios, percebe? Ele é Deus que chama para a existência. O anjo se revolta contra ele e ele não destrói. E tem gente que foi revoltado com isso e fala assim: ô meu, como é que o cara não destrói o capeta, né? Como se o capeta fosse a fonte de todo mal. Ele não é a fonte de todo mal. O mal, para Tomás de Aquino, é sempre a ausência de bem. E para Agostinho também, antes dele. Para Patrística também, é sempre a ausência do bem, não é um treco que existe em contraposição. Agostinho, antes de ser bispo de Hipona e antes de se converter, ele acreditava em um maniqueísmo. Deus de um lado, bom, e um Deus mau do outro, e ele se confrontava. Depois que ele descobriu a, depois que ele começou a perceber, através da filosofia de Plotino, ou seja, neoplatonismo, que o mal era a ausência de bem, e ele leu aquilo que São Paulo diz: vamos parar de nos comportar como se fosse de noite, vamos nos comportar como se fosse dia. Sei lá o que acontece na cabeça do Agostinho, que ele lê nessa frase aí, que a gente já leu 1 milhão de vezes, não acontece nada com ele, deu um clique no homem, e ele começou a chorar, e falou assim: parei tudo. E se converte para Jesus, vira presbítero, o povo aclama ele como bispo, quase obrigaram ele no chicote a virar bispo, porque ele não queria, daí o povo começa: não, é para ser bispo sim, é para ser bispo sim, aí vira bispo. Né? E aí nós temos um monstro que é intelectual, né? Monstro no bom sentido, que é o Santo Agostinho. Né? Então, essa ideia do mal como ausência de bem é que a igreja cristã e a teologia revelada cristã usa para explicar por que é que Deus não convém a Deus exterminar os demônios. Podia, entendeu? Podia. Mas não convém que ele extermine os demônios. Outra coisa também que é levada em consideração é: você percebe que o efeito é em cadeia? Ele extermina demônio e vai chegar em mim e em você, entendeu? Que a gente começa a fazer coisa que não deve, pá, morre também, entendeu? Desaparece, nunca mais existe, entendeu? Então, essa é uma coerência em Deus. É uma coerência que permanece dentro da bondade. E é uma bondade que permanece dentro da sua essência. Deus é bom porque ele não tem um ser que é bom. A essência do seu ser é a mesma coisa. E a bondade, a qualidade é a mesma coisa. Então ele é sempre bom. Então era conveniente que Cristo aparecesse desse modo para manifestar essa bondade dele para com todas as suas criaturas. Não é só com o ser humano, é para com todas as suas criaturas. Ele não extermina. Agora, dentro do sentido atual disso, dentro das questões da crítica à razão instrumental, basicamente tecnologia aqui que a gente está falando, Deus chama todas essas inúmeras quantidades e diversidades de seres o tempo todo para a vida, mas o ser humano vai lá e mata. E mata no sentido de extinguir de vez plantas e animais. Deus não faz, o ser humano faz, entendeu? Então aí, de novo, fica o tal do livre-arbítrio colocado como uma questão. Né? Uma questão que, assim, eu, Deus, me manifesto dizendo que eu não destruo nada e quero salvar todo mundo. Agora, eu, Deus, te dou a liberdade de você, inclusive, destruir a minha criação. E aí, a teologia revelada diz que isso é um sinal do amor de Deus, porque ele ama tanto, como bondade infinita, que até isso ele dá para o ser humano, a capacidade dele se autodestruir. Mas ele continua amando a pessoa mesmo a se autodestruir. Entendeu? Complicado, entendeu? Mas, né, é coerente, é uma lógica que tem uma coerente, ela é consequencialista, mas é dureza, entendeu? Você fala assim, mas eu nem sei como é que funciona ter a capacidade de destruir tudo. Pois é. Né? É a questão da crítica à razão instrumental. Né? Não sei se eu respondi, Lucas. Respondi? Respondeu sim, professor. Respondeu sim. Legal. Obrigado. Levando em consideração que, na verdade, o Lucas está sendo muito bondoso comigo nesse momento, generoso, né? Porque ele está falando, respondeu dentro do que é possível. Porque isso chama-se mistério, e esse mistério o Plínio não responde, nem o Lucas, nem ninguém, nem até o final da vida, nem se eu vivesse Wagner 5 milhões de anos estudando São Tomás de Aquino, eu não conseguiria responder isso. Por quê? Porque isso faz parte
de algo que vem do ser de Deus e que não vai dar para o Plínio responder. A gente consegue por analogia com Jesus e etc. Por isso que é conveniente, mas não dá para responder muito bem isso, entende? Tem várias questões sobre teodiceia, sobre a existência do mal no mundo, que fica muito difícil de responder, se não impossível. Dá para usar algumas analogias com Jesus, mas fica cheio de buraco, né? Então não tem jeito da gente responder essas coisas, tá bom? Então, por isso que na teologia revelada mantém-se a questão do mistério. Só acaba o mistério quando a gente consegue explicar tudo, e mistério não dá para explicar tudo. Mas nem por isso perde a sua função. Qual é a sua função? De acordo com Tomás de Aquino, elevar o nosso intelecto. E nessa elevação desse intelecto, nós nos aproximamos de Deus como verdade e ocorre um sistema de conformação. A forma verdade que está em Deus é alcançada de maneira indireta pelo nosso intelecto, e o nosso intelecto começa a assumir, olha só, ele era assim, né? Ele começa a assumir a forma daquela verdade que ele consegue captar. Porque ele compreende. Ao compreender, ele começa a se conformar com aquela verdade. Começa a chegar no seu limite máximo. E quando ele faz isso, a luz que está aqui, nesse campo divino, faz assim, ó. Esse é o que? A pessoa começa a sentir felicidade e prazer. Por quê? Porque em Deus coincidem bondade, conhecimento, prazer, felicidade, alegria, esperança, vai tudo. Assim, ó. Ele começa a se conformar. E essa conformação ou conformatação faz com que os atributos que estão aqui em Deus apareçam aqui no ser humano, no limite da sua substância, no limite da sua essência, como ser criado. Por isso que São Tomás de Aquino diz que quem estuda teologia fica cada vez mais feliz e menos estressado, e fica cada vez menos angustiado, e fica cada vez mais próximo de Deus, a fonte de toda a fonte de todo prazer. Tá bom? Então, a teologia de São Tomás de Aquino não é contra o prazer, é a favor do prazer. O que não agrada um monte de gente, né? Mas, vamos lá, tem gente que gosta daquela ideia de Deus que não dá prazer, né? Que é aquela ideia de, tipo, tem que sofrer muito aqui, a ideia platônica, né? Para você só ter qualquer tipo de felicidade no céu. E à medida que a gente vai avançando no nosso estudo, a gente vai ver que não é desse jeito. Né? Tomás de Aquino se opõe completamente a essa posição de que é só no céu que será possível encontrar alguma felicidade e algum prazer. Não. Mas sim o completo. Né? Agora, respondo. Nada impede onde há relação que algo seja denominado por algo extrínseco. Assim, algo se diz localizando pelo lugar e medido pela medida. Analogia, tá bom? Aqui é uma analogia. Então, você pode dizer que algo se diz que está localizado pelo lugar e pela medida, né? Ou seja, pela extensão e pela referência, a gente pode dizer assim, referência cartesiana, cartográfica. Né? Mas com respeito àquelas coisas que se dizem de modo absoluto, ou seja, atemporal, eterno, imutável, as opiniões divergem. Platão, olha lá, nós estamos tocando Platão toda hora, ele apareceu aqui. Platão estabeleceu as espécies separadas de todas as coisas. O que é isso? O mundo das ideias. Essas espécies separadas de todas as coisas são as ideias imutáveis, que permanecem sempre, que não são tocadas pelo tempo, que estão lá e que fazem o quê? A essência. Nayara é uma essência, Lucas é uma essência, Giovanna é essência, todos vocês estão aqui são essência. Onde vocês estão? A forma principal de vocês, a forma absoluta, as espécies separadas de todas as coisas. Onde elas estão? Estão no mundo das ideias. Portanto, Lucas e Nayara estão no mundo das ideias. Giovanna também está, Wagner também está. Só que a existência deles está nesse mundo aqui. Vocês estão lá, mas estão aqui, entendeu? Bilocação, entendeu? Tipo assim, está em dois lugares ao mesmo tempo, entendeu? Sacou? Está lá e está aqui. Então, aí você tem aqui, ó. Assim os indivíduos são, por elas, denominados como participação. Presta atenção na palavra indivíduo, olha. Ela está aqui, século XII, século XIII. E ela também está aqui, ó. A palavra indivíduo aparece já neste momento. A palavra monos. E é por isso que você não vai encontrar na doutrina social da igreja a palavra individualismo. Você vai encontrar egoísmo individualista. Mas não individualismo. Por quê? Porque o individualismo faz parte do sistema.
Ah, mas o individualismo da sociedade complexa, o individualismo capitalista. Ah, a doutrina social da igreja não chama de individualismo capitalista, porque existe uma contradição interna. Ele chama de egoísmo individualista. Bom, então, aí você precisa entender. Agora, ah, tá vendo? Sabia. É comunismo, então. É comunismo. Então, isso aí é coisa de jargão de olavistas e bolsonaristas, né? Isso aí não é jargão nosso, né? Pelo amor de Deus, né? Então, se você fala e faz críticas ao capitalismo, você está sendo cristão, você não está sendo bolsonarista, quer dizer, você não está sendo comunista e você não está sendo socialista, não, você está sendo cristão. Por quê? Porque os cristãos faziam críticas e continuam fazendo até hoje a qualquer sistema que mantenha a pobreza, né? Qualquer elemento de um sistema econômico político que mantenha a pobreza, que mantenha a gente na miséria, que mantenha a gente excluída de alguma coisa, como por exemplo sistema de saúde, ou então desempregados, faz parte do cristianismo. Tá bom? Então, um dos principais autores do direito do trabalho, que hoje recebe um monte de desconstruções aqui no nosso país, em função da ação, né, de gente que acha que o bolsonarismo ou o lavismo de Carvalho funciona, está destruindo a herança de Dom Bosco, viu? Dom Bosco que começou com isso lá em Turino. É a herança católica apostólica romana, os direitos do trabalho, viu? Então vê se não faz bobagem contra a sua própria igreja, né? Aí não, aí vem o pessoal do tradicionalismo. Né? Ah, não, mas a minha igreja está tudo corrompida. Desde o Concílio Vaticano I até o Concílio Vaticano II, só tem papa que tem que ser condenado. Por causa disso, olha, a igreja já condenou esse sistema de tradicionalismo que vai contra o Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II, antes do Concílio Vaticano I. Não caia na conversa de historiadores com intenção política que ficam fazendo vídeos na internet, disponibilizando esses vídeos de graça para fazer o quê? Massa política de pressão para ter interesses seus colocados ali na pauta, tá bom? A pauta que seria o quê? Congresso Nacional, fazer passar leis e coisas assim, né? Então vê se fica atento, tá bom? Por quê? Porque a gente não pode, como diz São Domingos de Gusmão, assim, ó, o dominicano, né, não é São Domingos que fala isso, mas os dominicanos hoje falam assim, o dominicano tem do lado o jornal, do outro lado tem o breviário, né, tem o rosário, né, então ele tem que ficar muito esperto em tudo aquilo que está acontecendo em volta, né, e para manter o quê? A coerência com o seu sistema católico apostólico romano. Então, é do sistema católico apostólico romano. Pré-Vaticano I. Então, os tradicionalistas, né, da corrente da teologia do tradicionalismo, que querem condenar o Concílio Vaticano I, teriam que condenar toda a tradição cristã para dizer que falar de sistema que coloca pessoas na pobreza, que exclui do trabalho, que trata as pessoas de maneira injusta, desleal, às vezes até criminosa, né? Porque não oferece condições dignas de vida daquela pessoa, é coisa de comunista, de socialista. Imagina, isso aí é um absurdo total. Se você está acreditando nisso, é porque algo está muito estranho com as fontes de informação que você está recebendo. Né? Não é culpa sua isso. Porque às vezes a pessoa fala de maneira muito eloquente, você entra e fala assim, nossa, é verdade, é verdade, é verdade. Tem acontecido direto na minha família, por exemplo, isso aí. Né? Minhas tias, assim, que já estão ali para cima da casa dos 70 anos de idade, escutam isso aí e ficam apavoradas com isso. Então a gente precisa ajudar essas pessoas, assim, porque não estão acostumadas com o bombardeamento da mídia social e a facilitação de informação que tem no YouTube. Agora é papel nosso ir lá e falar assim: olha, minha tia. Não vai agredir sua tia, meu filho, minha filha. Não vai chegar e falar assim: isso é tudo bobagem. Não faça isso. Né? Por quê? Porque não faz sentido. Um cristão não pode fazer isso. Você tem que chegar nela e falar assim: tia, você não acha que está meio exagerado isso aí? Não? Está todo mundo errado na igreja mesmo? Desde o Concílio Vaticano I, toda essa sucessão de papas, todo mundo está errado? E só esse pessoal que vem agora descobrindo a maçã de ouro, alguma coisa está meio errada, não está não? Fora que a maçã de ouro lá na mitologia grega é uma laranja, né? Não tem maçã de ouro, né? Dizem que é uma laranja, na verdade, né? Que não tinha laranja, quando você descobrir uma laranja, falou, nossa, maçã de ouro, né? Então,
tem que tomar muito cuidado, porque essa laranja, ela tem uma laranja estragada que estão colocando. A igreja já falou que não aceita isso antes do Concílio Vaticano I. Então, vamos tomar cuidado com essa perspectiva de condenação daquilo que é cristão por essência, né? Então, o cristão, em relação, por exemplo, à homoafetividade, o católico apostólico romano, ele sempre acolhe o homoafetivo. Sempre vai acolher. Por quê? Porque é da bondade do cristão isso. Da mesma maneira, olha só, tinha homoafetivo lá na época de Jesus? Provavelmente que tinha, tá certo? Claro, sempre vai ter. O homoafetivo judeu, ele era considerado dentro ou fora do judaísmo? Dentro. Jesus acolhe os que estão fora do judaísmo, que já é um crime. Você não pode ir lá falar com um romano, nem com um filisteu, nem com gente que está para fora do judaísmo. Ele acolhe mesmo assim. Ele fala assim, olha, ele até testa a fé de uma mulher que é estrangeira e fala assim, mas eu fui chamado para os filhos de Israel, não fui chamado para os estrangeiros. E ela fala assim, mas até os cachorros comem da mesa do seu dono. O que ele fala? Ele olha e fala, oh, a sua fé me impressiona. Então ele não dá um treco, ele não dá migalha. Ele vai lá e fala, teu filho está livre. Ele faz a mesma coisa que ele faz para o pessoal judeu, ou seja, ele acolhe todo mundo. Quando chega o centurião e fala assim, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma única palavra, meu servo será curado, a gente repete isso na missa. O romano é inimigo. Ele não é só um pagão. Ele não é só um idólatra. Ele é um inimigo. Ele é um cara que foi lá e matou judeu a torto direito. É o cara que estupra. É o cara que mata. E ele vai lá, esse centurião que talvez não tenha nunca feito nada disso, mas faz parte daquela máquina doida de guerra, e fala assim, eu ouvi falar que o senhor pode curar, o senhor pode curar, eu acredito que o senhor pode curar, o senhor pode curar. E Jesus fala, deixa eu ir na sua casa. Deixa eu ir na sua casa. O que é isso, entendeu? Deixa eu ir na sua casa é muito. É a entrada no lugar onde Jesus teria que ir para fora do acampamento de Israel para ficar lá fora para se purificar. Ele não pode entrar. E ele fala, deixa eu ir na sua casa. Aí o centurião fala, aí vai criar problema para você, mestre. Não, eu não sou digno de que você entre na minha casa. E aí Jesus olha e fala assim, não encontrei tamanha fé em Israel. Mas ele tinha encontrado, não em Israel, mas tinha encontrado naquela mulher que pede para ele também. E ele fala, vai, teu filho está curado. Ele faz a mesma, Jesus acolhe. Tem que perceber os sinais. Então ele acolhe todos. É o mesmo Cristo que apanha para salvar e apanha mesmo. Não é apanha um pouquinho. Não tomou uns tabefes. Tomou muita pancada. Mas muito. E acolhe e vai para frente do mesmo jeito. Então, essa bondade que faz parte da essência de Deus é refletida em Cristo e reflete em nós. Então, o cristão nunca deixa de acolher um homoafetivo. Nunca. É impossível. A não ser que deixou de ser cristão. E é ao contrário do que a política vem produzindo hoje no nosso país. Uma ideia de que tem que extirpar os caras, tem que matar, que são escandalosos. Eles são escandalosos por quê? Porque nós temos uma dupla relação de problemas aqui, né? O escândalo que eles provocam nas paradas e etc. é em função do ódio que eles recebem. Aí eles querem bater de volta, é o olho por olho, dente por dente. Quando esse ódio acabar, eles param de fazer. Então o cristão tem que ser o primeiro a falar assim, meu filho, minha filha, não fica com ódio dos outros. Não é necessário você se manifestar desse jeito. Você não precisa odiar desse jeito. A gente não vai mais te excluir de tudo e etc. Por quê? Porque o cristão não é donatista. O que é o donatista? É o bispo Donato, que acreditava que só santos participavam da igreja. O donatismo é uma heresia que a igreja condenou, que fez parte do tempo de Santo Agostinho, que é assim, ó, você recebe o batismo. Se pecou, vá para o inferno. Pecou, não entra na missa. Pecou, não entra na igreja. E quem é que vê se você pecou ou não? O bispo e o padre e o diácono. E quem que vê o diácono e o padre e o bispo? Não fica claro isso na doutrina de Donato, né? Você vê aí a estrutura meio, né? Já de hierarquia de novo. Nós que mandamos, nós que julgamos. Quem julga a gente, não sei. Né? Então,
Agostinho e toda a tradição da patrística, nossa herança católica, fala, não aceitamos, isso não é do Espírito Santo. E corta os donatistas. Fala assim, não, não, isso é uma heresia. Não é que cortou o donatismo e jogou ele fora. Não, isso é heresia, nós não aceitamos a heresia de vocês. Então a gente não pode repetir donatismo no nosso tempo. Não pode fazer isso. Porque senão a gente corta a nossa comunhão dos santos, que é um dos artigos de fé, que nós sempre rezamos, né? Na missa. Então, por exemplo, agora vamos voltar aqui, ó. São por eles como por participação. Por exemplo, disse de Sócrates que é homem por participação na ideia separada de homem. O que é essa na ideia separada de homem? É a tal da ideia ou forma do mundo das ideias, né? E assim como estabeleceu uma ideia, olha lá, separada de homem e de cavalo, aqui chamava o homem por si, o cavalo por si, assim estabeleceu uma ideia separada de ente e de uno. Então, existe uma ideia lá no mundo das ideias de ente, e também existe uma ideia lá no mundo das ideias de uno. Ora, o uno se opõe ao múltiplo. O ente se opõe ao não ente, né? Aqui chamava o ente por si e o uno por si. Você poderia falar de outro jeito esse por si aqui ou não? Poderia. Como? O homem inerentemente existente. O cavalo inerentemente existente. Certo? Essencialmente existente. O homem essencialmente existente. O cavalo essencialmente existente. O ente essencialmente existente. O uno inerentemente existente. Certo? É a mesma coisa. Então, é por participação nelas que cada coisa é dita ente e una. Ou seja, o que é participar? É ter duas coisas. Então, eu tenho a substância cavalo, ou ideia cavalo de um lado, e o cavalo do outro. O cavalo, aquele que anda por aí pelo mato que você vê, entendeu? Esse aí. Agora, o que não anda por aí pelo mato é o cavalo em si mesmo, inerentemente existente, que está no mundo das ideias. Certo? Aquele que anda no mato por aí, que às vezes você monta nele, te joga no rio, te morde, né, e faz tudo quanto é que te dá um coice, também dá uma cabeçada, pá, te joga longe. Esse aí é o cavalo da existência. Esse cavalo existe no plano da existência. O outro, que existe por si, inerentemente existente, essencialmente existente, é aquele que vive no mundo das ideias, que não é desse mundo, está no mundo transcendente. Certo? Esse cavalo que te bate e você tem que limpar cocô e xixi dele, que é uma enormidade, porque já tentou fazer isso aí, já viu a quantidade de xixi que o cavalo faz? Vai lá ver para você ver. Né? Fora os cocôzão que ele faz, você tem que botar lá para secar para virar esterco. Né? Então, esse aí está no plano imanente, está no mundo da imanência. Certo? Então, é por participação nelas que cada coisa é dita ente e una. Então, ente e una participa dessa unicidade que está lá no mundo das ideias. E isto, que é por si ente e por si uno, afirma ser o sumo bem. Ó, por si inerentemente existente, ente, e inerentemente existente, quer dizer, sem causas e condições para a existência, indivisivelmente uno, afirma ser o sumo bem. Certo? É um negócio que existe por si mesmo e que é uno, não é divisível, não é composto. E como o bem e o uno são convertíveis como ente, nesse caso aqui, né, porque é inerentemente existente, ele dizia que o bem por si é Deus. Quem dizia? Platão. Pelo qual tudo se diz bom por participação nele. Tomás de Aquino vai destruir essa assertiva. Deus é em si e não por participação no ente, nem por participação na essência de nada. Nem todo ser, para coisa que é criada na razão humana natural, chega na composição de ente é igual a essência mais existência. Para Platão também era assim, para Agostinho também era assim, para Tomás de Aquino não. Embora esta opinião pareça irracional, pois afirma como separadas e subsistentes por si as espécies das coisas da natureza, como Aristóteles prova de múltiplas maneiras, no entanto, é verdade absoluta a existência de um primeiro
que por sua própria essência é ente e bom, e que chamamos de Deus, como acima se explicou. Aqui, ele começa a ruir. Aqui começa o primeiro momento da investida de São Tomás de Aquino contra a ideia de Deus de Platão. Então, ó, Aristóteles falou que é irracional, né? Como Aristóteles prova de múltiplas maneiras o que é essa ideia de participação, né? Mas ainda Aristóteles mantém que uma espécie de interdependência entre forma e matéria, que para Tomás de Aquino não pode ser colocada no plano de Deus. Deus não tem interdependências nenhuma. Deus é. E só ele é. Todo o resto é interdependente. Todo o resto é interdependente. Só Deus é a substância primeira. Só Deus é. E isso é que Tomás de Aquino vai dizer, isso é objeto de revelação. Então nós estamos diante de algo que se comunica muito bem com o nosso tempo, com a contemporaneidade, que vai no sentido contrário daquilo que os medievais, da maneira como os medievais, hoje, da filosofia medieval, interpretam Tomás de Aquino. A gente aqui está fazendo uma interpretação diferente, tanto de Aristóteles quanto de Tomás de Aquino. Para a gente, Aristóteles, como eu disse para vocês, é um precursor do sistema holista. E Tomás de Aquino já é sistema holista. Por quê? Porque ele tira qualquer possibilidade de não ser interdependente as coisas. Só em Deus as coisas não são interdependentes. Tudo o resto é interdependente. Por quê? Porque só Deus cria todas as coisas. Essas coisas não são criadas de maneira que essência e existência sejam separadas. Senão pelo nosso intelecto que separa elas. Mas em si elas não são. Assim como para Aristóteles, substância e matéria, substância e acidente não são separáveis. Forma e matéria não é separável. É aí, nesse ponto, que Aristóteles começa a se contrapor a Platão, dizendo, esse negócio de mudar as ideias não existe, meu mestre. As duas coisas são aqui, ó, interdependentes. E Tomás de Aquino continua, mas Tomás de Aquino fala assim, é interdependente porque a razão humana só chega nesse ponto. Agora, tem um dado revelado. Qual é o dado revelado? Foi revelado lá para Moisés. Qual é o dado revelado que foi dado lá para Moisés? Eu sou aquele que é. E eu sou aquele que é não é interdependente. É a única coisa que não é interdependente no sistema de Tomás de Aquino. Quem? Deus. Anjo é interdependente. Homem, mulher, animal, tudo é interdependente. Por quê? Porque participa de uma composição entre essência, ser, ente, existência. É sempre um ser composto. Por quê? Porque ainda que um anjo não conheça a morte, ele está submetido ao tempo. E ele está tão submetido ao tempo, mas não é igual a gente, que ele tem que ter fé. Anjo tem que ter fé. Ele não vê Deus assim, entendeu? Como se a gente vê o sol, assim, o sol. Ele não vê. Anjo tem que ter fé. É estranho, né? A gente fala assim, a gente tem que ter uma ideia que anjo se comunica diretamente com Deus, se não pela sua substância intelectiva nos limites dela. Se anjo perde a fé, nunca se comunica mais com Deus. Mas anjo pode perder a fé? Isso é um grande debate, mas na doutrina católica teve um momento que foi testada a fé deles. E 1/3 dos anjos, de acordo com o livro do Apocalipse, perderam a fé nesse momento do teste. E aí eles transformaram naquilo que nós chamamos hoje de espíritos caídos, que porque os cristãos estavam fazendo uma apologética contra a religião grega romana, chamou eles de daimons, de demônios, né, que virou demônio, porque daimon ficou sempre numa acepção negativa. Mas para os gregos romanos não é negativo, é o espírito que está lá e que ajuda eles. E aí, esses daimons, que não eram negativos, a igreja recepciona eles, transformando o significado em anjos da guarda. Certo? Os anjos da guarda. Peraí, anjos da guarda são daimons? É a mesma coisa dos daimons bons que tem lá na cultura grega, que são aqueles que inspiram a gente para o bem, para as virtudes, para o caminho que supera as maldades, etc. Esses são os nossos anjos da guarda. Então a igreja vai trabalhando a questão da revelação, e a revelação vai ocorrendo de maneira gradual, e esses impulsos do Espírito da Verdade abrem, então, para dizer, olha, na verdade existe anjo, sim, e esses anjos são esses anjos bons,
que são chamados anjos da guarda, e existem os anjos ruins, que são chamados demônios. Tá bom? Então, mas são chamados demônios por uma contraposição apologética, porque na verdade o nome deles é espírito rebelde ou espírito caído, ou espírito sem fé. Tá bom? Então, enquanto do outro lado você tem os espíritos que são anjos da guarda, e tem espíritos que têm fé. Fé em quem? Em Deus Criador. E em todo o ordenamento. Então, quer dizer que anjo então tem um tipo de sistema próprio? Não, anjo é cristão. Porque depois que aparece Jesus, os anjos que são de Deus se reportam todos a Jesus e creem em Cristo como sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como a gente. Agora, os que não acreditam são chamados de espíritos rebeldes, espíritos caídos. Agora, Deus mata eles? Não. Deus os destruirá? Não. Deus os condenará? Não. Deus os colocará num lugar separado. Do que? Desses aqui que creem. É isso que diz o livro o Apocalipse, diz que eles serão aprisionados num lugar distante, separado daqueles que creem. Para quê? Para que um não fique confrontando o outro o tempo todo. Mas aí, quando for o fim dos tempos, é Cristo. E aí a gente já não mais precisa ter fé, porque daí vê diretamente Jesus. Aí os anjos também veem ele diretamente. Então, atualmente, os anjos não veem Jesus? Não, a não ser pelo intelecto da substância deles. Mas não, tanto quanto, a gente poderia ter tanto quanto parecido com a gente. Também não vê nada. É por fé. Mas não confunda as coisas. Não é igual a gente. A gente é substância criada humana. Eles são substância criada angélica. Então eles não vai pensar na Angélica que casou com o Luciano Huck, hein, criatura. Fala substância angélica, o cara pensa na loirinha. Olha lá o Wagner dando risada. Nós estamos falando de substância, não é substância angélica voo de táxi, que isso aí é subhumano também, entendeu? Aquela música dela, voo de táxi, não pode, entendeu? Isso aí, meu Deus, que música é essa? Né? Mas chega até aquela da Sandy, que é imortal, não morre no final, né? Outra que explode o neurônio da gente, né? Mas aí, nesse caso, a substância angélica tem um conhecimento muito maior do que o nosso. A percepção de um anjo da guarda é muito mais elevada em termos de intelectivos e de fé do que a nossa. Não dá. Seres humanos só conhecem mediante o limite do seu intelecto combinado com a graça que permite a ele ter fé na revelação. Que não é fácil de ter, como vocês estão vendo, né? Então, no entanto, é verdade absoluta a existência de um primeiro que, por sua própria essência, é ente e bom. Sua própria essência ser ente e bom é coincidência. Isso não está em Agostinho, só está em Tomás de Aquino. Como acima se explicou. E Aristóteles está de acordo com essa sentença. É o Tomás de Aquino que está dizendo que ele está de acordo com essa sentença. Né? Mas talvez não esteja tão. Já hoje se questiona isso aqui que está sendo falado aqui, né? Que Tomás de Aquino diz que está. Mas talvez não esteja tão assim próximo da revelação cristã. Né? Tudo, portanto, deste primeiro, por que ele faz essa afirmação aqui? Porque essa é uma afirmação dúbia, por quê? Porque na época de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, não havia acontecido ainda o renascimento cultural. Lourenço de Vala, ou Lourenço Vala, não tinha ainda feito as suas incursões dentro dos textos bíblicos, não tinha levantado exegese e hermenêutica que viriam a questionar as traduções da Vulgata feita por Jerônimo. Lourenço Vala é muito importante nesse sentido. Depois nós temos um outro nesse ponto aqui, que é, como é que era o nome dele? O Fitino, também, que traduziu Platão, e que começa a falar, olha, não é bem assim. E tem mais um também, que é um dominicano, que retraduz, na época do humanismo, esqueci o nome dele, um dominicano, depois eu vou falar para vocês como é que é o nome. Não sei o que lá, Panini. Piccolo Panini, negócio assim, negócio de pequeno pão, negócio assim. Né? Que traduz a Bíblia e que virou referência a partir daí. Todo mundo começa a usar ele. Por quê? Porque ele faz uma tradução que modifica o parâmetro todo. É um dominicano ali, que eu não lembro agora, não sei o que lá, Pagnini. Né? Acho que é Pequeno Pagnini, um negócio assim em italiano. Né? E esse movimento de nova tradução se dá em função
das obras de Aristóteles que começam a ser revistas e retraduzidas e que, infelizmente, nosso grande santo Tomás de Aquino não teve acesso. Então ele faz algumas afirmações que elas não são completamente corretas diante do aristotelismo de hoje, mas que na época dele era o que ele tinha. Né? Então, portanto, deste primeiro, que é ente bom, por essência, cada coisa pode ser dita boa e ente, enquanto dele participa por certa assimilação, mesmo longínqua e deficiente, como mostrou o artigo precedente, que é o nosso caso. Né? A gente tem uma participação nisso, longínqua e deficiente, em função da essência nossa, que é humana. Se a gente fosse anjo, era mais próximo, mas a gente não pode esquecer que Jesus veio para os seres humanos e não para os anjos, né? Em primeiro lugar. Né? Então, a gente participa dessa dignidade imensa de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Né? De maneira que, pela fé, nós adentramos isso. Né? Daí que cada coisa é chamada boa em razão da bondade divina, e a gente já viu que bondade divina, como a essência, não muda nunca, porque não está submetida ao tempo. Né? Não é possível que Deus decaia da sua ideia de bondade. Daí a conveniência de Cristo, né, que eu estava explicando para o Lucas. É conveniente que Jesus tenha vindo, porque assim ele mostrou isso, a sua essência, dentro da existência nossa. Como primeiro princípio exemplar, eficiente, finalizador de toda a bondade. No entanto, então, princípio exemplar, né, para que a gente possa entender isso por meio das nossas analogias. Eficiente, por quê? Porque é a causa da nossa existência enquanto o efeito da nossa própria existência, que é existir. Né? Então, como criatura. E finalizador, por quê? Porque, sendo Deus a bondade infinita, atrai para si todas as bondades derivadas. Né? Então, a gente tem uma espécie de angústia dentro do nosso coração que busca por Deus em função de Deus ser esse sumo bem. Né? Por isso que a pessoa gosta da ideia de Deus e quer aprender mais sobre Deus. Né? Assim, tanto na razão natural quanto na razão revelada. O que isso quer dizer? Que os filósofos queriam isso e que os teólogos também querem isso. Mas entre teologia e filosofia no sistema de São Tomás de Aquino, teologia é mais perfeita. Tanto é que Tomás de Aquino diz que ele não faz filosofia, mas sim teologia, porque é mais perfeito o modo de aproximação de Deus, porque contém o dado revelado. No entanto, cada coisa é ainda denominada boa, em razão da semelhança com a bondade divina que lhe é inerente. No entanto, cada coisa é ainda denominada boa, em razão da semelhança com a bondade divina que lhe é inerente. Tá vendo? Só em Deus a bondade divina é inerente e na gente não é. Na gente é por participação, por entendimento, por intelecto, por construção e assim por diante. O que é formalmente sua bondade pela qual se denomina boa. O que quer dizer formalmente? Da sua essência, da sua forma. Mas forma e matéria em Deus coincidem, né? Então, né, não é a mesma coisa que a gente. Nós temos que ter uma separação aí, em Deus nunca. Né? Existe, portanto, a bondade única de todas as coisas e as múltiplas bondades. A bondade única de todas as coisas é Deus por excelência e existe uma bondade única em todas as coisas por participação na criação, né? E as múltiplas bondades que são das próprias múltiplas essências que existem por aí em todos os mundos, lugares, etc. Tudo isso responde com clareza às objeções. Então, nós não precisamos fazer nada de objeção aqui, porque eu acho que já respondeu mesmo, você não acha? Ou vocês querem que eu veja uma a uma das objeções? O que vocês querem? Ou já respondeu? Se você não falar nada, eu vou embora, meu. Ou briga por ter conhecimento, ou eu vou embora, eu vou fazer outra coisa. Não, explica, professor, por favor, as objeções, que para mim não ficou claro, não. Ah, era a minha esperança que tinha ficado. Vamos lá, então. Com efeito, Agostinho escreve em sua obra sobre a Trindade: isto é bom, aquilo é bom. Suprime o isto e o aquilo, e vê o próprio bem, se o podes. Então verás a Deus, cuja bondade não deriva de outro bem que seja bom, mas que é bondade de tudo que é bom. Ora, toda coisa é boa por bondade própria, por consequente, é boa pela bondade de Deus. Não.
é boa pela bondade de Deus enquanto coisa criada, enquanto coisa essencial não pode ser boa porque não participa da essência de Deus. Tá certo? É sempre bom por reflexo. É sempre bom porque foi criado, bom porque Deus, ao criar, tem um reflexo da bondade dele. Mas não é boa por si. Mas quando Deus cria, no sentido. Mas se você tira o referencial da ideia de Deus e passa para o referencial da coisa criada em si, ela é boa porque ela tem uma essência boa. Certo? Mas ela é boa porque ela tem uma essência boa, porque essa essência foi criada por Deus. Então, e Deus, só Deus é bom. Então, isso aqui é bom por participação. Por participação do quê? No momento da criação de Deus. Certo? Que transferiu para ela as características da bondade. Certo? Beleza? Além disso, Boécio diz que todas as coisas são boas enquanto se ordenam para Deus. E isto por razão da bondade de Deus. Logo, todas as coisas são boas pela bondade divina. Aqui não teria muito problema esse negócio segundo aqui, não. A não ser que eu entenda que todas as coisas são boas pela bondade divina, ser como se fossem participantes da essência divina. Aí não dá. Não tem como. Essa ordenação da bondade se ordenam para Deus, se eu não tomo cuidado, como eu expliquei para vocês, acaba se tornando um monismo. A ideia de que elas se ordenam para Deus, porque existe uma essência divina em mim, que coincide com a essência divina em Deus, e que por isso eu preciso desenvolver até que se desabroche, apareça, como se fosse divina em si. Isso não é possível no sistema de criação. Só é possível no sistema de geração. Em outras palavras, no monismo. Mas nós não estamos no monismo. Nós estamos no monoteísmo. E monoteísmo quer dizer, existe um indivíduo, monos, que é Deus, e ele contém em si toda a bondade, e o resto não contém em si toda a bondade, só contém em si alguma coisa, porque foi criado por esse mono Deus aqui, né? Esse indivíduo, e somente ele é o ser por excelência. Todos os demais obtém dele, pela criação, o seu ser. Portanto, é só de maneira indireta. Beleza? Ainda que a ordenação seja feita como que sendo puxada para Deus, mas entre o máximo possível de ordem e Deus tem um abismo infinito aqui, que não dá para ultrapassar, que é uma questão de natureza, né? Natureza criada versus natureza divina. E a natureza divina e criada não se comunicam. Nem mesmo na graça. O plano da graça, nós recebemos adoção filial por Cristo, a graça vem até nós, nos transforma em filhos adotivos em Deus, mas não muda a nossa natureza. Ok? Foi? Nayara, tem alguma dúvida? Não? Resto pessoal, nenhuma dúvida? Podemos encerrar aqui. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta para mim. O Lucas. Para conhecer essas verdades somente pela experiência mística. Então, o Lucas não está mais aqui agora, mas eu posso responder para ele, pega por gravação depois. A mística é uma maneira de se conhecer essas verdades, onde até o limite onde Deus transmite isso para a pessoa. Tá bom? Até o limite onde Deus transmite isso para a pessoa. Mas, mesmo na experiência mística, não ocorre, existe uma barreira, que é a barreira da própria natureza do ser humano. E essa barreira aí não vai dar. Mesmo na eternidade também ela não ultrapassa. Beleza? Tá bom? Agora, há uma discussão se Deus tem o poder de modificar essa natureza e levar a sua capacidade para ele e expandir isso. Aí já é outra coisa. Aí é a teologia da graça. Né? Aí a teologia da graça vai dizer que sim, é possível. Uma modificação até essencial. Mas nunca uma modificação essencial de tal ponto que a criatura se transforme no Criador. Né? Porque daí se desconfiguraria tudo e aí você teria um problema imenso e aí não dá. Tá bom? Então tem um limite aí. Beleza? Tá bom? Valeu. Tchau.